Bom dia, hoje é dia 20 de dezembro e hoje o nosso devocional fará uma reflexão em Hebreus, passagem do dia Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O primeiro versículo de Hebreus dá um tom da epístola. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. A Epístola aos Hebreus é uma grande apresentação do sacerdócio de Jesus no Novo Testamento. Embora outros escritores do Novo Testamento falem da intercessão de Jesus, Hebreus a apresenta como o ministério de mediação do sumo sacerdote. Aqui, Jesus Cristo, ele nos mostra que ele é superior em tudo e suficiente para a nossa salvação, fé e perseverança. Hebreus nos chama a não retroceder, mostrando que tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo e encontra nele o seu pleno cumprimento. O autor é desconhecido. Alguns atribuem a Paulo ou a seus cooperadores. Ela é destinada aos cristãos de origem judaica, com o propósito de fortalecer crentes cansados e perseguidos. Esta carta vem mostrar a supremacia de Cristo e exortar a perseverança na fé, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. A carta aos Hebreus é um convite poderoso para olhar para Jesus acima de tudo. Ela foi escrita para cristãos que estavam cansados, desanimados e tentados a voltar atrás por causa das pressões da vida. Hebreus é como uma mão que se estende ao coração abatido e diz: não desista. Olhe para Cristo. Ele é maior do que tudo o que você perdeu. E aí nós trazemos, né, para os dias de hoje. Quantas vezes estamos tristes, desanimados, não vemos com os nossos olhos as coisas acontecendo. Mas não desista. Olhe para Cristo, né? Ele é o autor e consumador da nossa fé. Precisamos ter essa fé que tudo que estamos passando, que tudo faz parte de um propósito maior. E é Deus que está no comando de tudo. Então vamos continuar olhando fixos, firmes para Jesus e não vamos desistir. Aqui em Hebreus nós vemos no capítulo 1 e 2 que Cristo é superior aos profetas e aos anjos. Temos a revelação final e encarnação. Deus falou plenamente em seu Filho. Jesus é maior que os anjos. Cristo se fez homem para nos salvar. Deus não enviou apenas uma mensagem, ele enviou o próprio Filho. Em Hebreus 13 e 4, vemos que Cristo é maior que Moisés e Josué. Jesus é o Filho sobre a casa. Vemos o perigo da incredulidade e que o verdadeiro descanso é espiritual. O descanso de Deus não é a ausência de lutas, mas a presença da fé. Mesmo em meio ao caos, nós temos o descanso, nós temos a paz que excede todo o entendimento. Então nós precisamos ter em mente, né? Porque às vezes as pessoas falam: nossa, tanto levante, é tanta coisa, será que Deus está comigo? Está. Por quê? Como que você sabe disso? Porque dentro de você, você está em paz, né? Às vezes as pessoas falam: é maluco, ó tudo que está acontecendo, ó todos os levantes, essa pessoa está tranquila? Sim, porque eu sei quem cuida da minha vida, eu sei quem está no comando de tudo. E aí nós temos paz. Já em Hebreus 5, de 5 a 7, nós vemos que Cristo é o nosso sumo sacerdote perfeito. Jesus se compadece de nossas fraquezas.
Ele é o sacerdócio segundo Melquisedeque e a intercessão é contínua. Temos um grande sumo sacerdote. Hebreus 4:14. Nunca estamos sozinhos diante de Deus. Cristo intercede por nós e Hebreus revela Jesus como o mediador que nenhum sistema religioso poderia produzir. Ele é santo, é humano, é compassivo. Ele intercede por nós. Ele oferece não um animal, mas a si mesmo. O seu sacrifício foi único e definitivo. A cruz não é apenas perdão do passado, é acesso ao Pai e a esperança eterna para o futuro. Em Hebreus 8:10, Cristo é o mediador de uma nova e melhor aliança. O sacrifício perfeito e definitivo. A antiga aliança era a sombra da nova. O sacrifício de Cristo é completo e temos acesso livre ao Pai. Não precisamos repetir sacrifícios, precisamos viver em gratidão. Glória a Jesus. Em Hebreus 11, a fé que persevera, a fé que agrada a Deus, um chamado à perseverança. Após mostrar quem Cristo é, Hebreus nos chama a não desistir, não permitir que o coração endureça, segurar firme a esperança. Corremos com paciência a carreira proposta. Vamos, né? Viver pela fé. E aí, está disposto? Está disposto? Eu estou. Glória a Deus. Vamos correr a nossa carreira com perseverança. E o grande refrão da carta é: permaneçam firmes, olhando para Jesus. Fé não é ausência de medo, é confiança, apesar dele. Em Hebreus 12, vemos a corrida espiritual e a disciplina amorosa, perseverança e santidade. Jesus é o nosso alvo. Deus nos disciplina com amor. Somos chamados à santidade. A disciplina de Deus não nos afasta, mas ela nos aproxima. Em Hebreus 13, vemos a vida prática de quem segue a Cristo, a fé aplicada ao cotidiano, o amor fraternal, a vida simples e confiante, um louvor constante, uma fé verdadeira que transforma o nosso modo de viver. E precisamos, né, tomar posse de tudo isso. Precisamos valorizar o sacrifício de Jesus na cruz. Precisamos entender que estamos aqui, somos protegidos, somos guiados, não andamos mais com medo deste mundo. Hoje andamos sendo cidadãos do céu, estamos aqui, né, sendo mini-cristos aqui na terra, levando a palavra, sendo protegido e guiado pelo nosso Pai 24 horas por dia. Vamos arregaçar a manga? Vamos com realmente andar da maneira correta. Vamos fazer o bem sem importar a quem. Vamos andar pela fé. Vamos glorificar o nosso Pai. Vamos realmente deixar a nossa vida ser transformada. As pessoas têm que olhar para nós e não nos reconhecer mais. As pessoas têm que olhar para nós e realmente ver a luz de Cristo exalando de nós. Nós temos, né, que entender que Cristo é superior a tudo. Tudo aponta para uma verdade central. O quê? É que Jesus é suficiente. Jesus, ele é completo. Jesus, ele é supremo. Essa carta ela foi escrita, como foi dito, para pessoas cansadas. E ela nos alcançou, porque quantas vezes estamos cansados e desanimados, e essa carta nos alcança. O sacrifício de Jesus nos dá acesso ao Pai todos os dias. Hoje nós não precisamos, né, do sumo sacerdote para interceder por nós, não, nós ajoelhamos o momento que for, nós entramos
né, em oração, seja onde for, seja dirigindo, no metrô, no carro, no trabalho, na farmácia, seja onde estivermos, nós podemos conversar com o Pai. Por quê? Porque esse acesso hoje é livre. Jesus nos deu esse acesso e glória a Deus. Precisamos utilizá-lo, precisamos, porque quando a gente, em tudo que a gente for fazer, quando a gente pede a direção para o Pai, nós passamos a andar de uma maneira correta, nós passamos a errar menos, porque quando fazemos do nosso jeito, erramos. Mas quando o Pai nos dá a direção, e nós obedecemos, né? Porque às vezes ele dá a direção e a gente ainda desobedece. Aí a gente já cai num errinho de novo. Mas quando ele dá a direção e a gente obedece, pode ter certeza. Você está sendo fiel, você não está errando, você não vai, né, quebrar a cara, porque o Pai vai sempre te dar a direção correta. Você não precisa merecer, você precisa se aproximar. Quantas pessoas falam, eu não sou merecedor, eu não sou digno. Não somos mesmo, não somos nada. Porém, nós não precisamos merecer, nós só precisamos estar junto, ter intimidade com o nosso Pai. Nós só precisamos querer isso, porque quando a gente se rende, quando a gente está junto, não importa o quão miserável somos, mas o Pai está conosco e é Ele que nos fortalece, é Ele que nos guia, é Ele que é a nossa força. Mas para isso, precisamos dessa intimidade, porque senão estamos distantes. E para estar junto, precisa da intimidade, precisa conhecer a palavra, precisa querer estar junto, precisa entender que Deus é o Pai e que Ele está cuidando de nós o tempo todo, entender, né, que esse sacrifício de Jesus, ele nos dá acesso em todos os momentos, que Jesus morreu exatamente para isso, para nos religar ao Pai. E precisamos estar ligados com Ele 24 horas. Glória a Deus. A fé que persevera é a fé que vê o invisível. Nós não temos fé nas coisas que vemos, nós cremos. E porque nós cremos, os nossos olhos certamente verão. Não é na hora, não é de imediato, mas é por fé. E aí a coisa vai acontecendo. E o que até então era invisível, ele vai se tornar real. Você vai ver com os seus olhos, porque esse é o poder da fé. E glória a Deus que ele, né, ele repartiu com cada um de nós uma medida de fé. E nós precisamos andar por ela, fazendo com que ela cresça dia após dia. Nós precisamos fortalecer a nossa fé todos os dias. E como que é? É sempre trabalhando, é sempre continuando, né? Crendo em tudo, crendo no invisível, crendo no impossível, andando por fé. E ela vai ficando forte, ela vai crescendo, ela vai aumentando dia após dia. E isso nos fortalece. Mas cabe a mim e a você, né? Colocar essa fé em prática. Cabe a mim e a você realmente andar por essa fé. Ela não cresce sozinha. Não, a medida está em nós, mas somos nós que precisamos fazer com que ela cresça. E Hebreus 11 é um desfile de pessoas comuns, sustentadas por um Deus extraordinário. E isso ocorre até hoje. Somos pessoas comuns, sustentadas por um Deus extraordinário. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada Espírito Santo. E que possamos, né, estar realmente firmados, fundamentados nas coisas que esperamos. E que possamos ter a prova das coisas de que não vemos. Porque Deus é conosco. Oração. Pai, ajuda-me a permanecer firme, olhando para Jesus todos os momentos. Que minha fé não esfrie, mas cresça. Ensina-me a viver confiando na obra redentora de Jesus e a correr com perseverança a carreira que me foi proposta. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe e eu te espero amanhã para o nosso próximo
devocional.